Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, vocês pegam e deixam a Bíblia aberta. Diz assim, ó: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para o cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra no nosso coração. Essa semana eu estava vendo uma reportagem que falava sobre os países, né, a condição dos países nórdicos, e eu quero falar um pouquinho sobre a Noruega, a Suécia, né, que é bem interessante, que hoje ele é um país considerado um dos melhores países do mundo em qualidade de vida, né, igualdade, financeiramente todo mundo vive bem, educação, e são uns países muito bons para se viver. No entanto, nessa reportagem ele mostrava o lado negativo desses países, né? E ele focou um pouco no país da Suécia. E é um país muito difícil de sobreviver, porque são um povo muito triste. O índice lá de suicídio é altíssimo. As pessoas consomem muito álcool e droga e antidepressivo. Principalmente crianças, jovens, são muito deprimidas. E é interessante que, apesar de eles terem tudo que talvez a gente, no nosso contexto, almeje, né, ter uma boa educação, ter igualdade para todos, né, o índice de violência baixo, de criminalidade é baixo, e as pessoas são tão tristes, tão deprimidas. Alguns dizem que é porque o lugar é muito frio e que lá a maioria do tempo o tempo fica escuro, né? Tem pouco dia de sol. No entanto, alguns especialistas, pessoas que moram lá, eles falam que não é isso, né? Alguns especialistas eles falam que um dos motivos que eles percebem que é porque lá tudo é permitido. Por exemplo, criança, educação de filho, o filho não pode educar os filhos, o Estado é quem dita as regras. O especialista deu uma ilustração lá, falou um fato, que disse: se você criar seu filho lá num país como a Suécia, e você bater na porta do quarto dele e ele não abrir, e você insistir, ele liga para a polícia. E o pai pode ir preso. O Estado controla tudo lá. Ideologia de gênero é algo aberto, né? Divórcio, não existe lei para divórcio, as pessoas se juntam, se separam quando quer. Bebida, é um país sem lei, né? E isso, ele diz que esse é um dos problemas. Outra coisa que eles falam, que perguntando pessoas que moram lá, que ele fala que as crianças, quando eles vão para um restaurante, diz que as crianças elas não respeitam ninguém lá, porque elas são criadas sem limites. E ele acredita que um dos motivos que as crianças crescem e quando chegam a sua idade é tão vazia e querem se suicidar, o índice altíssimo, é porque eles não têm limite. Um dos motivos que um psiquiatra falou, certo? E isso é uma coisa interessante, porque muitos se suicidam, a angústia é muito grande, né? Mas também tem outra coisa que eu achei interessante, que lá cerca de 36% da população acredita que Deus existe, porque cerca de 64% a 70% diz que Deus não existe. Em outras palavras, é um país sem lei. Quando eu digo assim, princípio de lei moral, um princípio de lei de Deus. É um país o qual ele não valoriza nenhum princípio bíblico. Lá não existe essa ideia de homem, de mulher, não é? É permissivo tudo, não é? As pessoas não têm limite. É um país sem Deus. E eles falam que é justamente isso. Numa entrevista, ele perguntou a uma mulher, ela disse: olha, aqui eu quero sair o mais rápido possível desse país, porque aqui eu tenho tudo. Mas aqui as pessoas são muito tristes, muito deprimidas. Aí ele perguntou: qual a razão para você? Ele disse: a ausência de Deus, segundo a mulher falando. E eu ouvindo tudo isso, eu achei isso muito interessante,
Porque não é só a Suécia, são vários países na Europa que estão passando por isso. Marcão que morreu há uns dias, a filha dele mora na Suíça e ela é pastora lá, Verbo da Vida, ela e o esposo dela. E sabe o que acontece lá? A Suíça é um país assim para se viver financeiramente muito bom. O Estado ele oferece tudo para as pessoas, como a Suécia e alguns países tem na Europa. Qualidade de vida. E ela diz que uma das coisas que acontece lá é o suicídio. As pessoas marcam o dia de se matar. E ela trabalha com essa turma, porque as pessoas marcam como vão se matar e eles trabalham dando assistência. Quando sabe o dia, eles correm para lá para tentar convencer a pessoa a não se matar. E eles, quando chega lá, as pessoas já estão mortas. Isso é uma coisa que chama a atenção, porque quando olhamos para a sociedade, talvez no nosso contexto aqui no Brasil, na nossa região, a gente de alguma maneira murmura muito, a gente reclama muito, porque nós somos um país miserável, o ensino de educação não se tem essa qualidade, que é verdade, né? A desigualdade é muito alta, a violência é muito alta, a gente fala isso. Mas por outro lado, muitas vezes a gente acredita que pelo fato de termos todas essas coisas seremos felizes, onde na verdade a felicidade, Jesus disse que a vida do homem não consiste nos bens que ele tem, e nem que ter bens materiais ou ter tudo neste mundo, isso é garantia de felicidade, porque o homem não precisa somente de comida, não somente de roupa, o homem tem sentimento, o ser humano tem alma, e muitas vezes o homem tem tudo financeiramente, tem toda a qualidade de vida no sentido financeiro, e ele é infeliz, porque a vida não consiste somente nisso. Isso me leva a refletir sobre algumas coisas muito interessantes sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz, quando Deus chamou a nação de Israel, se você olhar para Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 até o 14, ele vai dizer assim: como as pessoas de fato alcançariam a felicidade, ou como de fato as pessoas seriam abençoadas. E ele vai colocar que as pessoas seriam abençoadas se elas ouvissem a voz de Deus. Se elas obedecessem a Deus, elas seriam felizes. Elas encontravam a verdadeira felicidade. E aqui o que ele está dizendo não era necessariamente uma religião, mas era submeter ao Senhor, a Deus, a sua palavra. É isso que ele está dizendo. E quando você lê também Deuteronômio no capítulo 28, do 15 por diante, ele vai falar que se as pessoas não obedecerem a Deus, não seguirem a Deus, não seguirem a lei de Deus, ele diz que todas as maldições seguiriam aquele povo. É isso que ele coloca em Deuteronômio. E isso ele está falando para o povo dele, para a nação de Israel. Quando você lê Êxodo no capítulo 20, 19 e 20, Deus faz uma aliança com o seu povo. E a aliança que Deus faz era que Deus daria a lei para eles, para que eles pudessem se orientar, se guiar e obedecer essa lei. E ele seria próspero, ele seria abençoado se eles ouvissem a voz de Deus. E isso aqui é uma coisa interessante, porque quando a nação de Israel vai avançando, que ele chega na terra prometida, a palavra do Senhor diz que o povo vão se perdendo. Mas não somente quando a gente chega lá no livro de Juízes, que você lê o último, lá no finalzinho do capítulo, ele diz que o povo não tinha lei, e cada um agia de acordo com sua vontade, de acordo com o seu instinto. Por isso que o povo se destruía, ao ponto que diz que tinha um homem que tinha a sua esposa, que ela foi estrupada, isso no último capítulo, e ele pega a mulher, corta em 12 pedaços, e manda para todas as tribos de Israel, e há uma guerra civil na nação de Israel, porque o povo estava sem lei, e cada um agia de acordo com o seu instinto. Mas a palavra do Senhor diz que veio reis de Israel, e quando Salomão começou a reinar, Salomão desobedeceu a Deus, quando ele pega para si 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, ou inverso, por aí. E Deus divide a nação. 12 nações ficam para o reino do norte, aliás, 10 nações para o reino do norte, cuja capital era Samaria, e 2 nações, né, cuja era Judá e Benjamim, no reino do sul. Por que Deus faz isso? Porque ele desobedeceu.
E o reino do norte, ele cai em total desobediência, total desgraça, idolatria, e ele não consegue mais se encontrar e ter comunhão com Deus, porque ele se aparta da lei de Deus. E Deus destrói a nação, Deus espalha, os assírios invadem a nação de Israel, e quando eles invadem no ano de 722, diz que todo esse povo é disperso pelo mundo, e esse povo se perde, porque eles se afastaram de Deus. A nação de Israel continua, Judá, ao ponto que diz que no rei Josias diz que a lei se perde dentro do templo, e diz que eles vão fazer uma reforma no templo e eles encontram a lei do Senhor, mas não teve jeito, a nação se aparta da lei do Senhor. No ano de 605, Nabucodonosor, os caldeus invadem Israel, Judá, e dispersa eles, leva eles para a Babilônia. Sabe por quê? Porque eles se apartaram da lei de Deus. Sabe por que Deus fez isso? Para curar e restaurar o povo. Mas no ano, depois de 70 anos, Deus manda o povo de volta. E quando Deus manda aquele povo de volta, no ano de 538, a palavra do Senhor diz que veio Zorobabel com 42.360 judeus, e ele vem justamente para construir o templo. O rei Ciro, ele assina um decreto e diz que todo judeu deveria voltar e deveria reconstruir o templo, e ele volta, e ele reconstrói o templo em cerca de 80 e poucos anos. E quando ele reconstrói o templo, a palavra do Senhor diz que o rei, e nesse tempo quem profetizou no templo antes de construir o templo foi Zacarias e Ageu, e reconstruiu o templo. No entanto, o povo ainda não tinha lei, não estava sendo preparado na lei, porque o que faz com que o povo tivesse relacionamento com Deus era a lei no Antigo Testamento. Era essa aliança que Deus tinha com o seu povo. Deus falava para o seu povo a sua lei, e o povo obedecia. Deus cuidava desse povo e o povo obedecia. Era um relacionamento como um casamento, que Deus fez uma aliança, que cuidava desse povo, providenciava tudo para esse povo, e esse povo tinha que obedecer essa lei. E esse povo volta, e quando ele volta, que reconstrói o templo, então o rei Artaxerxes, ele envia justamente Esdras, e no ano de 458 a.C., e vem ele com vários sacerdotes, com cantores, e ele vem justamente para educar o povo na lei do Senhor. Veja que Deus ele tem um zelo pela sua palavra, ele tem um zelo pela sua lei, e a palavra do Senhor diz que ele vem com o propósito de ensinar, de educar o povo na lei do Senhor. E sabe por que ele faz isso? Porque a palavra do Senhor diz que é dever de todo homem obedecer à lei de Deus, de todo o homem, independentemente se ele é judeu ou não. Em Eclesiastes, no capítulo 12 e no versículo 13, Salomão ele diz isso. Ele está deprimido ali, certamente Salomão, no final da vida dele, ele se arrepende dos seus pecados, e ele escreve Eclesiastes, muito deprimido, e ele escreve assim, Eclesiastes no capítulo 12, versículo 13: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. O judeu diz o seguinte, que quando o homem não obedece à lei de Deus, quando o homem não cumpre a lei de Deus, ou quando o homem não procura se guiar pela lei de Deus, quando a lei de Deus é tirada do homem, o homem vai se tornando como um bicho, um animal irracional. É isso que acontece. O homem ele fica sem limite, ele não tem limite. Você vê que é por causa do princípio da lei de Deus que diz que não se pode abortar, é por causa do princípio da lei de Deus que diz que não se pode divorciar, é por causa do princípio da lei de Deus que diz que não se pode matar, é por causa do princípio da lei de Deus que diz que não pode mentir. Tudo isso é da lei de Deus, porque essa lei tanto ela está escrita como ela está na consciência do homem. Então quando o homem se esquece da lei de Deus, quando o homem perde todo esse sentido da lei de Deus, ele vai se tornando um bicho seco, sem vida, pior do que um animal. Hoje, como a gente vê lá no Afeganistão, aquele grupo extremista, aqueles são bichos, aqueles terroristas. Não é possível que um ser humano chegue a tal coisa. Não é possível de colocar uma vestuário numa mulher, uma burca, né? Que o rosto, nem o olho da mulher pode ver. Isso tem que ser um bicho para fazer uma coisa dessa. Como se só a mulher pecasse.
É quando você é rigoroso demais com a vida. Quando uma pessoa é muito rigorosa com a vida dos outros, esquece de si, é porque ele não está aplicando a lei para si, só aplica a lei para os outros. É insensível, como era assim os fariseus. Só queria aplicar na vida dos outros, mas não aplicava para si. Mas a lei em si é para aplicar para você. Você ouve a lei, tem que aplicar para você, tem que aplicar para mim, para que eu veja a minha condição de pecador. Porque ver pecado na vida dos outros é muito fácil. A Bíblia diz que é mais fácil a gente ver o argueiro, né, um cisco no olho do próximo, do que a trave que está no nossa. Mas a lei, ela mostra quem eu sou, né? É por isso que quem não tem a lei, quem não vê a lei, é muito simples dizer aborte. É muito simples dizer, olha, não é um ser humano. É simples isso. É muito simples. Quem não tem a lei. É simples isso. Porque vai perdendo a sensibilidade. Em Timóteo diz outra coisa tremenda, que ele diz que no final dos tempos, os homens, eles se tornarão insensíveis. E por que se tornarão? Porque a lei de Deus será tirada. Veja aí, 2 Timóteo no capítulo 13, ele diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade. Ele está falando para religiosos, e negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. A condição do homem. O homem sem a lei, o homem sem a palavra de Deus, ele se torna desobediente aos pais. É o que a gente tem visto. Não obedece ninguém. Desobediente, né? Mau caráter. Essa é a condição do ser humano que esquece a lei de Deus. E ele tem a forma de piedade, diz que faz isso para proteger, para ajudar as pessoas. Faz isso no nome de igualdade. Mas na verdade não tem como a gente fazer a coisa certa se não for orientado por Deus. Então a lei do Senhor, ela mostra a incapacidade do homem de fazer o bem. Por isso a humanidade está debaixo do pecado. E a humanidade, ela não pode ser salva por si só, por fazer o bem segundo o seu conceito, o seu preceito. Não tem como. Isso é impossível. Romanos no capítulo 3, versículos 19 e 20, ele diz que é impossível que o homem seja justificado por obras da lei. A lei, ela está lá para refrear o homem, para mostrar a sua condição, para mostrar que ele é incapaz. Não é para salvar, mas é para humilhar. É por isso que nós precisamos da lei. Porque quando a lei vem, quando a lei é exposta, ela mostra a minha condição e ela me humilha. Ela me quebranta. É isso que a lei faz. Por isso que a lei é santa e ela é boa. A lei nos conduz a Cristo. Sabe por que ela nos conduz a Cristo? Porque ela mostra a nossa incapacidade. Então ela nos conduz a Cristo. O homem precisa, quando o homem escuta a lei, quando o homem entende a lei, quando o homem aplica a lei para si, ele diz: eu estou perdido, porque não tem como eu cumprir. Então ele nos leva para Cristo. A lei pune o erro dos homens. E ele pune principalmente o erro dos homens, sabe onde? Na consciência, porque a lei desperta a consciência dos homens. É isso que tem acontecido em muitas igrejas. As pessoas pregam para agradar. Mas na verdade a pregação é uma maneira de despertar a consciência dos homens. Para dizer: olha, você é falho, mas Cristo é bom para te salvar. Eu já falei várias vezes sobre isso. Um dos maiores erros que nós encontramos hoje nas igrejas é o conceito de amor. Pregamos muito sobre amor, mas que amor? É um amor que nega a lei, é um amor injusto, é um amor que diz: deixe seu filho fazer o que ele quer, é um amor que se diz assim: você não pode punir o transgressor. Isso não é a lei de Deus. O amor, ele pune, o amor, ele corrige. Porque quem ama, Deus é amor,
e Deus nos disciplina e Deus nos corrige, né? A lei é santa e é justa, e por ela ser santa e justa, ela condena o homem. Mas também por ela ser justa e santa, ela nos conduz a Cristo. E ela diz assim para nós: se você continuar assim, você vai ser condenado, mas eu te mostro o caminho, recorra a Cristo e se humilhe. Também a lei, ela mostra a condição do homem, ela mostra que o homem está perdido, que o homem não pode ser salvo por si só. A lei não salva, mas a lei nos conduz ao Salvador. Por isso que a lei ela é boa, a lei é santa, a lei é maravilhosa, e precisamos meditar nela, precisamos entender, precisamos deixar a lei rasgar o nosso coração, precisamos deixar a lei despertar a nossa consciência, precisamos deixar a lei fazer o nosso coração sangrar, e olhar para nós e dizer assim: eu tenho misericórdia, porque eu sou isso. Muitas vezes eu minto, muitas vezes eu sou falso, muitas vezes eu desejo coisas que não é para desejar, muitas vezes eu peco contra ti. Porque só a lei pode mostrar isso para nós. A lei, ela faz isso em nossas vidas. E a lei, ela é santa e ela é perfeita. Ela não pode nos salvar por causa do pecado, porque ela é justa. Mas Cristo providenciou, Deus providenciou a nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Mas sem lei não há salvação, porque sem lei o homem não se conhece, e se o homem não é quebrantado, jamais ele irá a Cristo. Mas com a lei nos conduz a Cristo. É por isso que nós devemos pregar sobre a lei, não para os homens ser salvos em si pela lei, mas para que a lei nos conduza a Cristo. Então a primeira coisa que a gente percebe aí é que Esdras, quando ele estava ali no rei dos persas, o rei ordena a Esdras que ele venha ensinar o povo a lei, porque o templo estava pronto. E Esdras era um homem muitíssimo dedicado a Deus. Ele era da tribo de Levi, ele era um sacerdote, que ele tinha no coração o desejo de aprender, ele tinha no coração, ele tinha o propósito de aprender a lei do Senhor. E é isso que ele vai colocar aqui no capítulo 7, no versículo 10, porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor. Aqui está um princípio extraordinário. Esdras está dizendo o seguinte: quando a gente olha aqui o que Esdras tinha no coração, a ideia de buscar a lei, não era a ideia de buscar a lei para que ele buscasse a lei para saber simplesmente da lei. Ele tinha o propósito de buscar a lei para aplicar na vida dele. Se você olhar o segundo ponto que a gente vai ver, ele diz para cumprir. A gente vai ver isso ainda. Quer dizer, ele tinha o propósito de aprender a lei, de entender a lei, de aplicar a lei na sua vida. Era isso que ele tinha. E sabe qual é o erro de muitos de nós como crente? Porque muitas vezes a gente sabe muito na teoria, mas a gente não aplica a lei para a nossa vida. E você sabe disso, que isso é difícil. Você sabe que é muito fácil a gente abrir a Bíblia e dizer assim: perdoe. Você sabe que é muito fácil a gente abrir a Bíblia e dizer assim: a Bíblia não nos manda amar. Mas é muito difícil a gente dizer assim: eu tenho que perdoar agora, e eu estou machucado. É muito fácil eu aplicar a lei na vida dos outros, mas é difícil eu aplicar a lei na minha vida. E Esdras tinha o propósito de aprender a lei, aplicando na sua vida, compreendendo a lei, vivendo essa lei. Era isso que fazia a diferença. A gente vê hoje em muitas igrejas pastores arrogantes, tratam as pessoas mal. Ele só sabe da lei, mas ele não aplica a lei na vida dele. Ele prega bem, de que adianta? Então nós devemos aprender a lei para que tenhamos o temor de Deus, para que possamos de fato aprender a lei, para que a gente diga: de fato é a palavra de Deus, apesar de ser pecador, de ser falho, mas a lei mostra quem eu sou, e eu preciso ter cuidado comigo mesmo. E é isso que ele vai colocar: buscar a lei do Senhor, é aprender a lei do Senhor, é entender a lei do Senhor, é renovar a mente por essa verdade da lei do Senhor, é aprender os princípios da lei do Senhor, saber da lei do Senhor. É isso que ele coloca. Isso traz grandes resultados, isso traz grandes benefícios na vida daquele que aprende a lei do Senhor, que sabe disso, porque a lei aplicada de forma correta no coração do homem, ela gera humildade, ela gera quebrantamento, ela quebra. Sabe a ideia de quebrantamento? Ele quebra, arrebenta, deixa o homem fraco. A lei deixa o homem fraco.
Isso é maravilhoso. Porque quando olhamos para a lei do Senhor, quando meditamos na lei do Senhor, quando entendemos a lei do Senhor, você vai sentir um pó, um caco, um lixo. Porque é isso que você é segundo a lei. Porque você vai olhar para a lei e você vai dizer assim: eu não consigo viver um só preceito, eu não consigo obedecer nada, eu sou pecador, eu sinto pecado, eu tenho sentimento de pecado muitas vezes na minha vida, porque você está sendo quebrado pela lei. Como eu falei aqui na escola dominical, se você visitar aqui a região, você falar com pessoas experientes, vividas, pessoas com 70, 80 anos, ela vai dizer assim: eu sou uma pessoa boa, eu cuidei da minha família, eu criei meus filhos, eu tenho meus netos, eu vivi bem a vida, eu estou aqui em minha família, eu sou uma pessoa boa. Porque ela só vê a lei de uma maneira assim, superficial. Ela não consegue aplicar a lei em si, por isso que ela acha que ela é boa. Mas quando ela entende a lei, quando ela aplica a lei no coração, ela vai dizer: eu sou imperfeito, eu sou pecador e eu preciso de Deus, eu necessito da graça de Deus, eu necessito da misericórdia de Deus, porque sem Ele eu não posso ser salvo. No Salmo 1 e o versículo 2, ele diz que antes o prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. O salmista está dizendo aí que é justamente que ele se guia, ele se orienta pela lei do Senhor. Se você ler o versículo 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, ele não se deixa levar pelo conselho do mundo, pela filosofia do mundo, mas ele se deixa guiar pela lei do Senhor. Quer dizer, a lei do Senhor que guia, porque a lei do Senhor, acima de tudo, ela mostra quem você é. Ela mostra que você é fraco, ela mostra que você é humano, ela mostra que você precisa de Deus. Este é o sentido da lei do Senhor. No Salmo 19, no versículo 7, ele diz algo maravilhoso sobre a lei. Salmo 19, versículo 7, ele diz assim: olha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria os simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Por a dificuldade que nós temos de lidar com a lei do Senhor é porque ela tem essa perfeição, porque ela é pura, ela é santa, ela é verdadeira, a lei do Senhor, e nós somos pecadores. Então quando a gente começa a ler a lei do Senhor, quando você começa a aprender sobre a lei do Senhor, você entra em conflito, o seu coração ele entra em desespero, até fica deprimido, porque ela é santa e ela vem contra você. É a verdade de Deus entrando no seu coração, mostrando quem você é. Então a lei do Senhor, ela te oprime, ela rasga o teu coração, mas isso é bom, porque ela está mostrando o que é a verdade. Porque a verdadeira felicidade ela vai trazendo através da verdade do Evangelho. Quando a lei bate no coração e você recorre a Cristo, você vai encontrando esperança. Esse é o sentido da lei. Aí veja que Esdras, ele vem e o objetivo dele era justamente isso, né? Ela tem esse poder de revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela tem um poder de mostrar o engano do coração. Ela mostra a hipocrisia do homem. A lei do Senhor mostra a hipocrisia do homem e como somos maus. Ela mostra qual a intenção do coração. É a lei que vai mostrar. Ela abre os olhos, ela é como uma lâmpada. O homem sem a lei de Deus, ele está perdido, ele está no caminho errado. E mesmo ele fazendo a coisa certa, aos seus olhos, ele está indo para a perdição. Porque o coração do homem, a intenção do homem, o instinto do homem, ele só leva para o mal. Ela só faz o mal. Você quer ver um exemplo? Você tem um filho e ele é tão bonzinho, não tão cheirosinho, né? Aí você cheira e você brinca. É um anjo, né? As pessoas dizem, né? Aí ele vai crescendo e a criança tem umas fases bem difíceis. Ele tem a fase que ele fica irritado com você. Ele tem a fase que ele fica desobediente. Ele fala a mesma coisa toda vez para ele irritar. Ele tem a fase, tem todas as fases da criança. Porque o coração da criança ele é astuto. Você quer ver você destruir a vida do seu filho?
deixa ele fazer o que quer. Quando ele for crescendo, que ele começar a quebrar as coisas dentro de casa, deixa ele quebrar, deixa ele fazer o que quer. Quando ele crescer, ele vai virar um bicho. Você tem que dizer para ele: você não pode fazer isso, você tem limite, eu sou seu pai. Ele vai crescer mimado, medroso, sem afeição natural, como a Bíblia diz. E muito vai acontecer como acontece lá na Suécia. Quando ele completar 16, 17 anos, ele vai tirar a vida. Porque ele vai dizer: a vida não vale a pena. Porque ele não vai conseguir ouvir eu dizer: não faça isso. Se disser ele: eu não aguento isso, ele se mata. O ser humano é assim. Ele precisa de limite de pequenininho, de pequeno, para que ele entenda que ele não é o dono da vida dele, para que ele não entenda que não é ele que decide, que na vida tem limites. O ser humano precisa de limites. Eu preciso de limites. Eu preciso de limites. Não tem coisa melhor do que ter amigos. Mas vocês só são meus amigos quando vocês dizem assim: ó, Manassés, tu estás se afastando. A gente está vendo que tu está estranho, tu está se afastando. Aí vocês são meus amigos. Agora, se vocês dizerem assim: deixa, vocês não são meus amigos. Se eu vier aqui pregar e disser para vocês assim: eu amo vocês, você pode fazer o que quer, eu não sou amigo de vocês. Eu não estou ajudando vocês em nada. Porque amigo, ele diz: ó, cuidado, tu vai se prejudicar. A vida tem limites. Até o trânsito, ele precisa de limite. Como eu falei até aqui na escola dominical, se você for para o centro, tirar os semáforos, tirar as placas de trânsito, todo mundo vai ficar preso. O Wade, pronto, foi com a ambulância para lá, o Wade, pode dar a Deus, vai ficar lá preso. Pode ter certeza, porque o ser humano, ele é egoísta, ele é mau. O ser humano precisa de limites. Sabe para quê? E quem dá esse limite é a lei de Deus. Eu sei que eu não devo matar, eu sei que eu não devo falar mal da vida dos outros, eu sei que eu tenho que me casar e viver até o fim, que a palavra de Deus me manda. Eu sei que eu não posso desobedecer meus pais, eu sei que eu não posso ter inveja das pessoas, eu sei que eu não posso cobiçar, eu sei que eu não devo me curvar diante de nenhuma imagem feita por mãos humanas, eu sei que eu não devo me apegar ao dinheiro, eu sei que eu não devo ser egoísta, porque a lei me ensina isso. A lei coloca limites: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. A lei coloca limites para o meu bem. E sem essa lei, a sociedade se destrói. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O segundo que Égio coloca aqui, a segunda observação, é que ele disse que ele compreendia a lei, ele buscou entender a lei, aplicando na vida dele, entendendo, a mente dele ser renovada pela compreensão da lei, para que ele cumprisse a lei. Agora é como se ele dissesse: agora eu tenho um caminho a traçar, como no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Não é que a gente consegue viver a lei de Deus perfeitamente, é que a lei abre os nossos olhos, é que a lei mostra a nossa condição, mostra a podridão que tem no nosso coração. E quando a lei faz isso, ela nos dá um caminho, ela nos dá um norte, e ela vai dizer: não faça isso. Ela me refreia, ela coloca limites. Não ultrapasse esse limite. Isso vai lhe prejudicar, isso vai contra o seu próximo, isso vai contra a lei de Deus, isso você vai contra o seu próprio Deus, você vai contra o seu próximo. É isso que a lei vai dizer. Não guarde isso, não seja hipócrita. E o que é que ele está dizendo? Que agora ele estava aprendendo a lei de Deus para cumprir, para aplicar na vida dele, para dizer assim: agora eu tenho uma regra de vida, eu tenho princípios para viver, e isso leva o homem à humildade, isso leva o homem ao quebrantamento, porque agora o homem vai se esforçar para tirar a hipocrisia do coração, para tirar de si o ego, para tirar de si a maldade, porque ele está tendo a compreensão correta da lei. Porque tem gente que sabe da lei para humilhar os outros. Nós chamamos essas pessoas de hipócrita. Isso tem que ser com muito temor.
Aplicar a lei na vida dos outros, fala sobre a lei, tem que ser muito temor, porque é um pecador falando para pecadores. Nós somos isso, pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. É a graça de Deus. E sabe o que é que mostra isso? A lei. A lei mostra que nós somos imperfeitos. A lei mostra que nós somos fracos. A lei mostra que somos transgressores. Mas que ela nos conduz para Cristo. E quando a gente resolve cumprir, é no sentido que nós somos quebrantados por essa lei, e agora nós não confiamos mais na lei para ser salvo, mas a gente confia agora, a lei mostrando de fato que somos, nós confiamos em Cristo, porque a lei nos conduz para Cristo. Então eu cumpro a lei em Cristo, porque eu sei que eu não consigo cumprir perfeitamente, por isso que eu recorro a Cristo, e em Cristo eu encontro a minha justiça, que a minha justiça é Cristo, mas a lei, ela continua mostrando as minhas imperfeições. É por isso que eu tenho que pregar sobre a lei, é por isso que eu tenho que estudar sobre a lei, porque se eu não estudo sobre a lei, se eu não compreendo sobre a lei, eu tenho a tendência de me tornar uma pessoa arrogante, de me achar melhor do que os outros. E a lei, de fato, como ela é, ela esclarece, ela escancara o que está no coração do homem. É isso que a lei faz. E isso é maravilhoso. Conhecer a lei e ter um norte para seguir. Senhor, eu não quero viver mentindo, Senhor, me ajuda. Senhor, apesar que eu sei que eu minto, Senhor, porque eu sou fraco muitas vezes. Senhor, eu desejo coisa que não é para desejar, mas a tua lei diz que isso é pecado, me perdoa, Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Olha para o meu coração, olha como eu sou tão fraco, me abençoa, Senhor. A lei me leva a depender de Cristo. Veja que Esdras tinha esses dois princípios: aprender a lei, renovar a mente pela lei e cumprir a lei. E terceiro, ele disse que ele tinha o intuito de ensinar. Isso está no versículo 10. Ensinar os estatutos e os juízos de Deus. Veja que ele já coloca esse princípio interessante. Eu vou aplicar a lei no meu coração, vou aprender e eu vou cumprir para poder ensinar. Esse é o verdadeiro sentido do cumprimento da lei. Esse é o verdadeiro sentido de compreender a verdade do Evangelho. A lei nunca é no sentido que eu tenho que aplicar a lei na vida dos outros primeiro. Sempre é no sentido que eu tenho que aplicar a lei primeiro na minha vida para poder pregar. Sempre é nesse princípio, com todas as minhas imperfeições, mas é sempre nesse princípio. Eu tenho que tirar primeiro a trave do meu olho para poder tirar o cisco que está no olho do outro. Quer dizer, eu tenho que aplicar primeiro a lei para mim, a palavra de Deus para mim, para poder tentar ajudar as pessoas. Você, eu, nós como crente. A isso vai nos levar a ser humildes, a uma vida de humildade. E toda vez que alguém pecar, que alguém errar, que a gente for aconselhar, a gente vai com muito cuidado, porque a gente vai dizer: eu não sou melhor, eu não caí no mesmo pecado, mas eu não sou diferente, e eu posso cair a qualquer momento, porque eu me peco em outras coisas, e até pior. A lei me humilha, por isso que a lei santa, a lei é perfeita, né? A lei é boa, né? Veja que essa é a lógica, né, que ele coloca, é justamente esse chamado. Eu sei que muitos têm um chamado específico para ensinar a palavra de Deus, mas todo crente, ele tem a lei de Deus cravada no coração. Todo crente que conhece o Senhor, ele deve ter essa humildade, esse quebrantamento, essa dependência da graça de Deus, porque foi a lei que levou ele a se humilhar, para que ele dependa exclusivamente da graça de Deus. E dessa maneira, quando o crente tem, ele também se torna um discípulo, não só um discípulo, mas também ele se torna um mestre, porque ele ensina. É como a palavra do Senhor diz, que nós somos luz do mundo e sal da terra. A luz, ela brilha, o sal, ela salga. O crente, quando vive, quando aplica a palavra de Deus no seu coração, a palavra do Senhor diz que ele brilha, ele reprova o pecado, mas ele vive. Pena que hoje na igreja brasileira as pessoas não sabem o que é a palavra de Deus. A maioria não sabe o que é a palavra de Deus. Abre igreja em toda esquina e as pessoas se reúnem, né? E muitas pessoas que se diz pastor hoje, que são pastor, eles não sabem interpretar a Bíblia, não sabem ler a Bíblia. E muitas vezes chega lá e diz assim: a pessoa está visitando aqui a primeira vez e você está com a oportunidade hoje para pregar.
Não sabe nem quem é. Porque ele não está preparado. Porque se ele tivesse, ele pregava. A maioria das igrejas da esquina é isso. Tem uma pessoa visitando, o irmão vai pregar hoje. Não sabe nem quem é. Porque ele não está preparado para pregar. E ele, que alívio, tem gente visitando para pregar hoje. É isso que acontece. Mas a palavra de Deus é ela que traz luz para as nossas vidas. É ela que vivifica as nossas vidas. Ela que direciona as nossas vidas para Deus, para glorificar o nome do Senhor. Deixa eu concluir. Devemos ter isso em mente. A ruína do homem, de uma nação, de um homem, de uma nação, é rejeitar os conselhos de Deus. Você quer ver a destruição do homem? Você quer ver a destruição de qualquer pessoa? É quando ele segue o seu próprio coração. Essa é a destruição do homem. Sabe por que a sociedade ainda está de pé? Porque ainda na sociedade, mesmo as pessoas que dizem que não são cristãs, que não acreditam na palavra de Deus, ainda existem alguns valores que refreiam os impulsos humanos, dos seres humanos. Mas se esses valores for tirado, o ser humano, ele vira um bicho, ele vira um animal irracional, ele se destrói. É isso que acontece. Você, país feito a China, em nome da economia, em nome do controle do Estado, eles disseram, a mulher só pode ter um filho. O aborto lá, nasceu uma menina, por exemplo, mata porque vamos tentar um menino. Isso é humanidade? Isso é, nem os animais fazem isso. Nem os animais fazem isso. Tem país que rejeita a palavra de Deus, né? Grupos, a menina completa 10, 11 anos, o camarada compra a menina para ter relação sexual com ela. Isso é gente? Vocês acham que isso é humano? Isso é humano? Isso é um mundo, isso são vidas sem Deus, sem princípio da lei de Deus. Se não tiver lei, o ser humano vira isso. São pequenos grupos, o mundo vira isso que está aí. O menino nasce, alguns países é assim. Eu vou deixar ele crescer e decidir o que é, porque ele não é menino nem é menina. Quando ele crescer, ele vai decidir se é menino ou menina. Os pais não ensinam, deixa ele decidir por si. Mas se a criança cresce e ela decide por si, você acha que, segundo o coração dela, ela vai decidir alguma coisa boa? Isso é uma coisa que, segundo a palavra de Deus diz: se o homem seguir o seu próprio coração, ele se destrói. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E isso é muito perigoso. Precisamos de uma luz para nos guiar. Precisamos de leis que refreiam nossos impulsos. Precisamos disso. É por isso que tem pessoas na sociedade que chamam-se de psicopata, que ele desenvolve o impulso, por exemplo, de matar algum tipo de pessoa. O camarada quer matar só prostituta e ele começa a matar. Se não prender o camarada no lugar, ele não para. Ele não vai parar. Ele não tem limite. Ele mesmo criou a sua própria lei. É o que? Matar. O ser humano. É isso aí. Sem a lei de Deus, sem ter um norte, sem ter um guia, o mundo se destrói. O mundo se acaba. E muitos dizem: não, isso é cultura. Numa tribo indígena, algumas crianças elas nascem com alguma deficiência. E não tem um princípio da lei de Deus lá, só tem a lei, de certa maneira, na consciência. Mata a criança. Mata a criança. Isso mostra a condição do coração do homem. E somente a graça de Deus, somente a lei de Deus para refrear o ser humano. Você vê aqui, eu posso citar o exemplo do Brasil hoje. Se não se tiver cuidado, a gente pode ter uma guerra civil. Você sabia que a gente pode ter uma guerra civil? Se continuar assim? Pode ter uma guerra civil. Um grupo contra outro.
Se não tiver uma lei que refreie, os homens se matam em praça pública, em nome de uma ideologia. Ou que um acredita ou que não, mas os homens se matam. Se não tiver uma lei que refreie o ser humano, ele se destrói. É terrível. O ser humano é terrível. E se for deixando, for dando corda, quando olhar, está tudo destruído. Só ler o livro de Juízes, que você vê isso aí. Deus entregava o povo ia se destruindo. Aí Deus levantava um juiz para julgar o povo. E por que isso acontecia? Porque o povo não tinha lei. Era isso que acontecia, certo? Não mude a verdade de Deus pelas ideias humanas. Não mude. Deus, ele sempre tem razão. Por mais que a gente diga assim, isso para a gente é muito difícil, é muito complexo, mas é para o nosso bem. Para o nosso bem. Então, não se deixe levar pelas ideias humanas. Nós não devemos ser contra ideias progressistas, desde que essas ideias progressistas não fira os princípios da lei de Deus. Mas quando ela fere, devemos rejeitar, porque ela traz danos para o ser humano, certo? Então precisamos ter muito cuidado. É melhor ter um pouco, com dificuldade, e ter muita dificuldade, mas ter ao princípio da lei de Deus, ter Deus no coração, ter um guia, do que ter tudo financeiramente, aparentemente está tudo em paz, mas não ter Deus, porque você pode ter certeza, se o mundo continuar desse jeito, as pessoas vão se destruir. Olha, muitos vão morrer de angústia. É como está lá em Apocalipse. Apocalipse diz que os homens eles vão desejar para si a morte e não vão encontrar a morte. Parece que nesses países, né, que tem rejeitado a lei de Deus, muitos estão querendo morrer, tomando muito antidepressivo, muitos tirando a vida porque estão morrendo de angústia. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas e que de fato possamos ter esse limite para nossas vidas. Precisamos de limites, porque se não tivermos esses limites, a tendência do ser humano é virar um animal sem razão, e é terrível, porque cada um por si, né? Cada um por si. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como a lei nos ensina, e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o princípio da lei de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar, e que de fato possamos refletir sobre essas verdades, e que possamos perseverar, porque os dias serão muito difíceis. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. As próximas gerações, não sabemos como vai ser, mas vai ser bem complicado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo.